Aleluia, irmãos, louvado seja o Senhor. Vou fazer a mesma pergunta que o pastor Rafael: vocês estão bem? Bem mesmo? Porque você sabe que ele sempre pergunta o bem mesmo, já viu? Aleluia. Antes de nós compartilharmos uma palavra, quero dar aqui alguns recados. Anteontem nós tivemos a nossa mobilização aqui da Videira Buriti para culto da praça nesse jejum. Quantos foram para o Buriti anteontem? Aleluia, tivemos muitas pessoas, amém? Mas eu quero reforçar que na sexta-feira que vem, olha só, é muito importante que todos ouçam esse recado. Essa semana nós não teremos célula, não faremos discipulado, não teremos nenhuma agenda, a não ser as aulas da Escola de Ministérios, da Escola da Família, mas todas as programações de célula, discipulado, as reuniões em geral, nós estaremos canalizando para sexta-feira, onde estaremos mobilizando aqui ônibus, organizando carros para irmos juntos para a Praça da Bíblia, para orarmos como igreja, para participarmos, para orarmos como célula. E eu gostaria muito de contar com os irmãos, amém? Quantos vão participar sexta-feira que vem? Aleluia. Não, vira para a pessoa do celular e fala assim: eu te espero sexta-feira lá. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma grande mobilização, estarmos pelo menos umas 500 pessoas do Buriti lá na sexta que vem, amém? Posso contar com os irmãos? Aleluia, glória a Deus. Dizer também que nós estamos tendo nesse jejum, todos os dias, oração pela manhã. Quantos sabem da nossa oração aqui no prédio pela manhã, das 7 às 8? Irmãos, vem orar com a gente, está sendo uma bênção, poderoso. Estamos orando junto como igreja, orando pelos alvos pessoais. Nós cremos muito no poder da oração, amém? Aleluia, glória a Deus. Quantos estão sendo abençoados nesses dias de jejum? Eu estou sendo muito abençoado, irmãos. E eu creio que estes são dias, não apenas de sermos fortificados na graça, mas de sermos alargados com a nossa revelação daquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, amém? Agora você vai cutucar a pessoa do seu lado e falar assim: não converse comigo, amém? Você falou para a pessoa e ela falou assim: tá bom então. Quantos creem que Deus tem uma palavra abençoada para você nessa noite? Aleluia. É muito importante você aquecer o seu coração, você ser despertado, ativado com seus ouvidos espirituais para receber alimento. Você sabe que é com esse alimento que você passa a sua semana meditando, ruminando a palavra de Deus. Então é muito importante você não abrir mão dessa 1 hora que nós teremos pela frente, para você sair daqui incendiado, transbordante da presença de Deus, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Diga assim: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Diga: eu levo cativo o meu coração e a minha mente em obediência à palavra de Deus. Diga: eu rejeito agora toda incredulidade, toda passividade, toda religiosidade na minha vida. Diga: eu sou liberado no mundo espiritual para ter a minha fé ativada. Diga: eu receberei revelação no meu espírito. Diga: eu viverei, eu desfrutarei de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, para minha família, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é tremenda, porque nós temos ali um exemplo onde Jesus se encontra com os discípulos, 2 discípulos dele, a caminho de Emaús, e
Jesus, à medida que ia mostrando para eles, né, o próprio Jesus, quem ele era, a Bíblia diz que o coração deles ardia. Você sabe, quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos Jesus, né, no nosso espírito, o Espírito Santo falando conosco, não tem outra saída, o nosso coração vai arder na presença dele, amém? Quantas vezes, irmãos, eu ouvindo uma palavra, eu lendo, né, um livro, eu lendo a palavra, tendo acesso a alguma coisa que diz, né, sobre a Bíblia, eu senti muitas vezes meu coração borbulhando. Por quê? Porque eu sabia que era o Espírito Santo querendo falar comigo, amém? Você crê que o Espírito Santo quer falar com você? Aleluia. O tema dessa palavra hoje é a geração de Benjamim. Eu sei que você já ouviu falar da geração de Samuel, amém? Tem até uma música que fala, me ajuda, irmãos. A geração de Samuel. Não é isso? Aleluia, nós cremos que somos a geração de Samuel, o povo de Deus abençoado, dos profetas escolhidos. Mas hoje nós vamos falar da geração de Benjamim. Quem aqui já ouviu falar do Benjamim? Benjamim. Benjamim é a geração que certamente vai experimentar de uma porção maior da graça de Deus nos últimos dias, amém, irmãos? Você sabe, nós estamos vivendo dias proféticos, seja pela perseguição, seja pelo contexto natural, né, pelos sinais que estão aí claramente diante dos nossos olhos, e tudo aquilo que a Bíblia tem dito que aconteceria nos últimos dias, tem acontecido de uma forma muito clara, muito evidente. Por isso, assim como nós falamos agora há pouco, o pastor Wesley, né, citou aqui, nós oramos, amém, por isso, pela nossa nação, mas acredite, o nosso reino não é desse mundo, diga amém. Não somos desse mundo. A Bíblia diz que estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui nessa terra. Nós fazemos parte de uma outra pátria, amém? Somos celestianos, aleluia? É isso. Então nós cremos que muito em breve, né, o reino de Deus, ele vai se manifestar de uma forma visível. É claro que esse mundo ainda não é governado pelo Senhor Jesus, mas haverá o dia em que o Senhor Jesus, juntamente com os seus, governarão sobre as nações, amém? Aleluia! Enquanto isso, Deus tem levantado uma geração poderosa, uma geração que tem aberto os seus olhos para, com entendimento, enxergar, desfrutar e viver o que nós cremos e conhecemos, que a Bíblia fala sobre graça. Talvez você que já está aqui já há algum tempo, e volta e meia, né, ouve nós falando, né, sobre graça, graça, graça. Será que essa graça, né, é algo que precisa ser dito, repetido? Volta e meia nós ruminamos, falamos novamente, fazemos o tempo todo paralelo entre a graça e a lei, mas é muito importante que nós falemos dessa graça, porque o próprio Evangelho é o Evangelho da graça. E essa geração de Benjamim é a geração que vai desfrutar de uma medida poderosa de graça da parte de Deus, amém? Agora, não tem jeito de falar de Benjamim sem falar de José. Eu sei que Benjamim, né, às vezes nós falamos pouco, tem poucas pregações a respeito de Benjamim, mas José nós estamos um pouco mais habituados. Quando ouvimos falar de José, o que você imagina imediatamente? É um José que foi vendido como escravo, né? Que mais? Teve o seu sonho, passou ali por uma situação, foi preso, caluniado pela esposa de Potifar, e depois lá na frente ele se torna governador do Egito. Não é assim a história bem básica a respeito de José?
Quantos aqui conhecem a história de José? Não dá para a gente ler, né? Desde o início, quando ele foi gerado, quem era seu pai, quem eram seus irmãos, mas hoje a ênfase a respeito de José não é sobre a sua vida, sobre o seu caráter. Na verdade, nós queremos fazer um paralelo entre José e Jesus, porque não tem ninguém na palavra de Deus, olha só, não tem ninguém que representa, que tipifica mais o Senhor Jesus do que o tal do José. Se você quer conhecer, né, Jesus no Antigo Testamento, fazer um paralelo, você pode ouvir, ler, meditar sobre a história de José. Por que eu disse agora há pouco sobre a história dos discípulos a caminho de Emaús? Porque ali nós vemos que enquanto Jesus falava dele nas Escrituras, os olhos daqueles discípulos iam sendo abertos. A Bíblia diz em Lucas 24, se eu não me engano, versículo 25, que eles tinham ainda uma lentidão no coração para entender, para compreender, para ter revelação do que a Bíblia dizia a respeito, mas enquanto Jesus ia pregando, aquilo que apenas era algo natural de entendimento com a mente, se tornou revelação. E você sabe, irmãos, é muito importante que nós tenhamos não apenas entendimento. O que é o entendimento? É o natural, aquilo que você conhece mentalmente. Deus quer que tenhamos revelação. Fala assim, revelação. Porque a revelação é que transforma, a revelação é que muda, a revelação é que gera fé, que traz mudança. Quando nós temos revelação, a nossa vida é transformada. Quem lembra de Pedro? Quando Jesus pergunta assim, e você, Pedro, o que você diz que eu sou? O que você acha que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, filho de Deus. E aí Jesus fala, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que aconteceu com Pedro ali, irmãos? Ele deixou de ser Simão, frágil, poeira, e se tornou o quê? Pedro, rocha, né? Algo firme, sólido. Então a revelação produz isso. É muito importante nós termos esse entendimento a respeito de Jesus e conhecê-lo. Conhecê-lo. Se tem algo que nós precisamos nos esforçar, é termos revelação da pessoa de Cristo. Diga amém. Tem uma frase, né, de um filósofo, Sócrates, que fala o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Quem já ouviu falar dessa frase? Na verdade, a gente, né, quando vamos fazer esses cursos de autoajuda, esses cursos de introspecção, de, nós vemos muito essa questão de olhar para si mesmo, de enxergar o seu eu. Só que na Bíblia nós vemos exatamente o contrário. Nós precisamos de ver quem? Fala assim, Cristo. Fala Cristo na pessoa do Espírito Santo habitando em mim. Fala, é disso que eu preciso ter revelação. Amém? Eu lembro que muitos anos atrás, quando nós íamos para o encontro, tinha uma galera, né, muito intensa, muito muito alvoroçada com esse negócio de identificar quem eram os demônios daquele encontro, qual era o nome deles. Vamos ungir os 4 cantos aqui, vamos identificar qual é a potestade presente. Tem pessoas que amam conhecer o nome do inimigo, quem é o diabo que está atuando, qual é o demônio que está na avenida. Para nós não interessa não, irmãos. Nós precisamos conhecer, é o general, é o todo-poderoso, é o comandante do exército, é aquele que triunfou sobre principados e potestades. Nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus, amém?
Não estou nem aí quem é que está me esperando lá fora, qual demônio, qual entidade, se fizeram o trabalho. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em conhecer aquele que está em mim. Porque a palavra de Deus diz que maior é aquele. Fala assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus. E aí nós vemos, né, a história de José. E você sabe que José, ele era um filho amado. Amado por quem? Amado pelo seu pai. Quem era o pai de José? Fala assim, Jacó. Nós sabemos que Jacó teve vários filhos e um deles era José, amado pelo pai. Por que eu disse que nós, para entendermos, termos revelação de Jesus, precisamos compreender a vida de José? Porque de semelhante modo, Jesus também era amado pelo pai, sim ou não? Sim, da mesma forma, Jesus era amado, né, pelo pai. E a Bíblia diz que ele, no meio dos seus irmãos, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11, vamos ler? A projeção hoje está violenta, né? Eu falo, vamos ver, já está lá. Glória a Deus. Estou até com medo agora de chegar no próximo versículo, já está lá. A Bíblia diz assim, olha, veio para o que era seu. Quem era o seu? Fala assim, Israel. Jesus veio para os seus irmãos. O Messias judeus veio para o povo dele, não é isso? Ele é o prometido de Israel. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Não o receberam. E aí no versículo 12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interessante. E quem foi esses que o receberam? Fala assim, o mundo. Os gentios, né? Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E quem recebeu foi o mundo, os gentios. E aí por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Diga amém. José também participou dessa mesma situação, né? Porque lá na frente, quando ele se tornou governador do Egito e houve fome naquela época, ele foi canal de Deus para abençoar o mundo. Não abençoa aos irmãos diretamente, mas todo o mundo, amém? A Bíblia diz que os seus irmãos de José, tinham inveja dele, né? O prenderam, deixaram ali naquela situação, depois o venderam como escravo. Mas a Bíblia também fala que os irmãos, né, o povo tinha inveja de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 18, a Bíblia diz assim, porque sabia que por inveja o tinha entregado. Por que entregaram Jesus, irmãos? Porque Jesus cometeu algum pecado? Não, simplesmente porque tinham inveja de Jesus. E a pergunta é, o que fizeram? O que José fez para os seus irmãos, para eles fazerem o que, né, fizeram com José? Nada, simplesmente porque era amado do Pai. Irmão, se tem algo louco, é você chegar para uma pessoa descrente e falar assim, olha, eu sou amado. Não é isso? Parece arrogância, não é? Quando você fala assim, eu sou amado, eu sou favorecido, abençoado, bem-sucedido. A pessoa olha para você e fala, ai, ai, ai. Está achando o quê? Também sou, não é isso? É interessante que nesse tempo, né, que teve a fome, José, ele se tornou o pão para o mundo. Assim como Jesus, que veio e disse, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha só, né, o mesmo paralelo acontecendo entre José e Jesus. José, ele foi vendido por 20 moedas de prata. E Jesus foi vendido também?
Foi vendido também por 30 moedas de prata, né, que equivalia ao preço de um escravo. Então, ainda hoje, nós vemos Jesus, né, tendo nós percebemos na palavra esse paralelo, claramente como sendo Jesus o pão da vida, que alimenta as pessoas, que tira as pessoas, né, da cegueira, que tira a pessoa da escravidão, da condição que elas se encontram e leva para uma posição de glória, de poder, de graça. E é interessante, irmãos, que quando os irmãos de José, porque você sabe, a Bíblia diz que José interpretou os sonhos de Faraó, foi colocado como governador, e naquele tempo veio uma fome. E aí o seu pai, Jacó, manda os seus irmãos para quê? Para comprar alimento. E vão parar onde? Vão parar onde? No Egito. E chegando no Egito, eles se encontram com quem? Com José. Olha que interessante. E encontrando ali com José, a Bíblia diz que eles não reconheceram, e José então decide, né? José fala assim para eles: olha, vocês são espiões. E é estranho, porque por que será que José disse para os seus irmãos que eles eram espiões? Claro, por um motivo bastante óbvio, porque esperava que neles houvesse uma atitude de quê? De arrependimento, porque eles estavam ali para se humilhar e para reconhecer, né, que precisavam de Deus. José esperava uma mudança na vida deles. E é interessante que nesse processo que José fala: olha, vocês são espiões, mas faz o seguinte, eu ouvi que vocês têm um irmão mais novo, então vamos fazer o seguinte, deixa aqui comigo um dos irmãos de vocês, chamado Simeão, e vai buscar esse irmão mais novo, que no caso era o famoso Benjamim. Olha que interessante. E a Bíblia, ela não mostra nada por acaso, porque quem fica preso? Fala assim, Simeão. E esse Simeão fica preso, que é irmão também de José. Agora, você sabe o que significa Simeão? Fala assim, ouvido. Até hoje, quando você vai em Israel, você encontra com um judeu, e eles o tempo todo carregam uma caixinha, com um versículo que para eles é o principal versículo, né, da Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles carregam isso, né, como pulseira, levam os famosos filactérios, né, na barra da vestimenta, eles andam com aquilo, faz parte de todo judeu carregar esse versículo por onde eles andam. Por quê? Porque eles acreditam que a palavra de Deus deve ser inculcada e eles precisam ouvir que há um só Deus. Mas esse versículo, que para eles é o principal, começa com qual palavra? Fala assim, ouve. Interessante isso, porque justamente qual é o irmão que fica preso até que Benjamim chegue diante de José? O Simeão. Mas o que significa Simeão? Fala assim, ouvido. Ou seja, até hoje, para os judeus, o ouvido está o quê? Preso. Eles não ouvem. Eles vivem ainda aguardando o Messias. O ouvido está preso. A palavra de Deus diz, né, que ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí no versículo seguinte, que para eles também confessam o tempo todo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas a pergunta é, será que existe alguém,
uma pessoa única aqui nessa terra, que cumpre esse versículo à risca, de amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Não, isso para mostrar que o ouvido deles ainda está o quê? Fala assim, preso. Fala, Simeão está preso. E aí, os irmãos voltam para buscar quem? Benjamim. Benjamim. Esse Benjamim, é importante nós entendermos que Jacó, diz a palavra de Deus, que ele casou com duas mulheres. Quem lembra do nome delas? Raquel e Lia. Bom, não vou falar não, né? O povo sempre faz piada, né? Que amava Jacó e não Lia. Eu falava que Jacó não era muito de ler. Bobeira, né? Glória a Deus. E a Bíblia diz que essa Lia, que foi a que ele casou primeiro, lembra da história lá, com seu sogro, né, Labão. Ele trabalhou vários anos, casou primeiro com a Lia, depois veio Raquel, e com essa Lia teve vários filhos, não é isso? A Bíblia diz que ele teve 10 filhos, e depois teve 2 filhos com Raquel. Os 2 filhos de Raquel é o José, fala assim, José, e Benjamim. Ou seja, José manda buscar o Benjamim, que era irmão dele de parte de pai e de mãe, não é isso? Parte de pai e de mãe. Eu sei que quando a gente prega sobre analogias, tipologias, né, fazemos paralelos, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes resistência, porque falam, mas por que não pode ser direto? Às vezes é importante nós fazermos esses paralelos, essas analogias, para ficar claro o que a Bíblia quer dizer a respeito de determinados assuntos. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz uma analogia. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, que ele faz uma analogia entre Sara e Agar. O que ele fala a respeito de Sara e Agar? Ele fala assim, olha, Sara, né, representa a lei. Por quê? Porque faz menção a uma montanha. Qual é essa montanha? Fala assim, Sinai. Foi lá em Sinai que Moisés recebeu as tábuas da lei, não é isso? É isso ou não, irmãos? E aí, a Bíblia fala que essa Agar, ela representa a lei. Mas Sara, a esposa legítima, né, a Israel celestial, representa Monte Sião, representa a graça de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo, ele faz esse paralelo entre a graça e a lei, entre Sara e Agar. Agar, nós vemos claramente que é a lei. Por quê? Por que Agar é a lei? Porque a lei foi dada onde? No Monte Sinai, não é isso? Mas Sara não, Sara representa na palavra de Deus a graça. E aí, você fala assim, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Veja bem, todos nós somos filhos de Abraão, diga amém. Mas você sabe uma coisa que poucas pessoas pregam, e de repente tem dificuldade de entendimento, é que, embora sejamos filhos de Abraão, segundo a promessa, ainda assim não somos filhos da mesma mãe. Por quê? Porque tem pessoas que querem viver de acordo com a lei, serem filhos de Agar, e tem pessoas que querem viver debaixo da graça, né? Ser filhas de Sara. Então, do mesmo pai nós somos, glória a Deus por isso, somos filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa, mas infelizmente com relação à lei não é o mesmo entendimento. Se você sair, né, por aí nas igrejas, muito provavelmente todas elas vão afirmar, não, eu sou filho de Abraão, sou abençoado com as mesmas bênçãos de Abraão, mas na prática, né, segundo a graça de Deus, aí já não há esse entendimento. Por quê? Porque as pessoas falam assim, mas essa tal da graça aí é muito estranho.
não é possível que tem que ser desse jeito. Algumas pessoas falam assim, tá bom, mas eu não estou querendo mandar a Sara embora da minha vida, a graça, mas nós temos que equilibrar, viu, pastor? Nós temos que colocar uma pitada aí de lei, senão bagunça o negócio. Já viu pessoas falando isso? Você sabe que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não vê hora nenhuma a Sara chamando a Agar de volta para cuidar do filho dela. Vê? Você vê em algum momento assim, a Sara lamentando para Abraão, fala, nossa, chama a Agar, minha serva, de volta, eu estou com dificuldade de criar Isaac, traz ela. Você vê alguma mistura, algum contato? Não, pelo contrário, nós vemos Agar seguindo a vida dela com Ismael para lá, e Sara cuidando do seu Isaac para cá, ou seja, a lei de lá, e a graça de cá. Isso significa que é possível misturarmos a lei com a graça? Não, não, você não vê em momento nenhum, né, Agar andando junto com Sara na palavra de Deus. Pelo contrário, nós vemos cada uma tipificando uma coisa. E é muito interessante que muitos, às vezes no seu íntimo, falam assim, pastor, mas será que é a graça mesmo que eu tenho que viver, desfrutar? Será que não tem que haver nenhuma pitada de lei, não há nenhum mandamento, nada para ser feito? Não é possível uma coisa dessa. Eu já fiz esse questionamento muitas vezes. E na verdade fiquei até acusado, né? Que eu fiquei muitas vezes pensando assim, gente, mas será? Quem aqui já se perguntou alguma vez, mas será que tem que ser a graça mesmo? Só eu, irmãos. Vocês aceitaram numa boa? Como é que foi aí? Me conta aí. Os irmãos estão comigo? Amém? Ou você começou a ouvir e falar, nossa, mas que poderoso, hein? Aleluia, glória, não entendi tudo, já estou vivendo isso. Não, não foi assim não. Na verdade, por muitas e muitas situações, eu me vejo assim, querendo, né, colocar uma leizinha aqui, um negocinho de lá, né, dar uma pimentada de cá, trazer a Agar para perto. Não é assim que a gente faz? Mas na Bíblia nós não vemos nenhuma situação parecida. E com Lia e Raquel, a Bíblia diz que Raquel era uma mulher de boa aparência, né? E elas duas casaram com Jacó. Jacó era o pai dessa moçada toda. E esses 10 filhos de Lia representam na palavra de Deus também os 10 mandamentos, apontam para a lei. Quando nós lemos a história, né, dos filhos de Jacó e desses filhos de Lia, nós vemos um detalhe interessante a respeito de Lia, que Lia era uma pessoa que era fraca, né, do aspecto cansado, tinha visão embaçada. E por que será que a Bíblia faz questão de dar esse detalhe a respeito da Lia? Porque é muito interessante, já que a Lia representa a lei. Você sabe que a lei, ela por si só, né, quem decide viver pela lei, ele até tem uma certa revelação, ele até tem um certo entendimento, mas a visão dele é pequena, a visão dele é limitada. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz assim, pois aquele, agora eu estou na frente da projeção, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Toda vez que uma pessoa esquece que ela é perdoada, ela se torna míope, a visão embaçada, e até a própria cegueira, na verdade, é algo profético, porque
o último dos juízes, no livro de Juízes, quem sabe qual foi o último juiz? Fala assim, Sansão. E a Bíblia fala que Sansão, ele perdeu, né, a consagração dele, e ele morreu o quê? Cego. Sansão morreu cego, né? Antes de Deus enviar ali Jeremias e mais alguns profetas para advertir o povo de Israel contra os ídolos, eles e até rejeitam, né? Deus então envia Nabucodonosor, rei da Babilônia, e é interessante que um rei se levanta, o Zedequias, perdão, e a Bíblia diz que ele, como último rei, ele também morre com os olhos furados, não é isso? Fica cego durante o cativeiro. Tudo isso para dizer que o seguinte, na graça, fala assim, na graça, a minha visão é limitada. Fala, na graça, eu posso até entender, mas não receberei revelação. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também fala, né, sobre a igreja de Laodiceia. Você sabe, irmãos, eu até falei aqui a última vez que eu estava ministrando, acho que se tem uma oração que nós devemos fazer o tempo todo, é para a gente não ser cego para as coisas de Deus. Porque aquela igreja lá de Apocalipse, a última, né, a Laodiceia, a Bíblia diz que ela era cega. Olha que estranho. Mas qual é o problema? Não era exatamente porque eles eram cegos, é porque eles se achavam ricos, abastados, autossuficientes. É muito ruim quando a pessoa ela se torna autossuficiente, quando ela considera que não há mais necessidade de buscar, de crer, de submeter, de depender de Deus. Isso se torna um problema, porque quando a gente lê a advertência para a igreja lá de Laodiceia, a gente vê eles dizendo assim, olha, eu sou rico. Você não vê Jesus, porque um dos sinais que uma pessoa se torna cega é quando ela deixa de ver Jesus na vida dela, quando ela considera tudo, considera o diabo, considera as circunstâncias, considera o patrão, considera a esposa, considera as finanças, considera a liderança, menos Jesus. Esse era o problema de Laodiceia. Jesus recomenda, né, que eles comprassem colírio, óleos, que voltassem a enxergar. Então vamos voltar aqui. A Bíblia diz que Jacó então amava Raquel. Jacó amava Raquel, né? E a Raquel, a palavra Raquel significa cordeiro, fala assim, cordeiro. Quando Raquel teve o primeiro filho, chamado José, a Bíblia diz que ela colocou esse nome, né, de José, Yosef no hebraico, que significa que Deus daria a ela outro filho, ou seja, ela creu que quando José veio, ela não teria apenas José, mas ela teria um outro filho. E qual seria esse filho que viria a nascer? Benjamim, ok? Só que quando Benjamim vem, o que acontece com a Raquel? Ela morre. E quando ela está partindo, ela dá um nome, que na verdade o nome que ela deu foi Benoni, né? Ben significa filho e Oni, tristeza. Ela estava colocando o nome no segundo filho dela de filho da tristeza, mas Jacó se posiciona e fala, não, ele será chamado de Benjamim, será o filho da prosperidade, filho da mão direita, filho do meu poder, da minha graça, da minha justiça. Olha que poderoso, irmãos. Esse Benjamim então chega, os irmãos trazem, né,
o filho mais novo, Benjamim, e é apresentado diante de José. E o que acontece com Simeão? Simeão então é liberado. Fala assim, liberado. Glória a Deus. Simeão é liberado. E é interessante que quando Simeão é liberado, né, quando nós vamos ler aqui o contexto da palavra de Deus, que ele fala assim, olha, traga para mim Benjamim. Os filhos de Jacó, quando vão comprar alimento, e levam uma quantidade de dinheiro, e dão ali para José, José pega aquele dinheiro, e coloca novamente dentro do saco deles, sem que eles percebam, e eles voltam para a casa do pai, e quando chegam diante do pai, eles constatam que o dinheiro estava lá. Por que será que acontece isso? Por um motivo bastante óbvio. Quando nós entendemos que José representa Jesus no Antigo Testamento, nós entendemos que dinheiro nenhum pode comprar o pão da vida. Diga amém. José não queria o dinheiro deles. Irmãos, nós estamos vivendo, né, estamos em dias de jejum, e se tem algo que também nós precisamos tomar cuidado, é com relação à barganha. Porque às vezes nós fazemos algo, ficamos sem comer, intensificamos a oração, para, em outras palavras, colocar Jesus na parede, colocar o Senhor na parede, tipo, não, agora eu fiz, agora eu orei, não, agora eu fiquei sem comer, agora não tem outra saída, Deus tem que fazer. Agora, sabe qual é o problema? É que às vezes Deus não faz no nosso tempo, e aí qual é a consequência? Frustração. E essa frustração, ela vem na vida de todo crente, toda pessoa nascida de novo, ela passa por um período de frustração. Senhor, mas eu orei tanto, eu pedi, eu jejuei, eu corri, eu chorei, eu fui, eu vim, eu não faltei nenhum dia, eu cheguei antes, eu preguei, eu fiz aquilo, eu fiz outro. Cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Senhor, cadê minha promessa? Minha promessa. Acabou o jejum. Sabe o que aconteceu? Nada. E aí? Alguém já passou por algo assim? Só esses. Aleluia. Irmãos, eu já passei várias vezes. Quantas vezes eu já entrei num jejum falando, Senhor, eu não tenho direito a nada. Já começa assim. Eu já começo me humilhando, falo, Senhor, eu sou um nada, não tenho direito a nada, eu sou só filho, eu estou pedindo como filho, Senhor, nem de longe eu considero que vai ser o tanto que eu oro, né, a medida do meu jejum, meu clamor, vai ser unicamente pela Tua graça, porque nada, absolutamente nada que eu faça, me dará o direito de tomar posse de alguma coisa, se não for exclusivamente pela graça. Irmãos, o tempo todo eu faço essa oração, porque eu preciso reconhecer e relembrar, Deus, não, eu preciso lembrar eu mesmo, que eu não mereço nada, que eu não posso nada, que eu não vou a lugar algum na força do meu braço, se não for Deus fazendo a minha vida, não adianta. Ou seja, o pão não está à venda, a graça de Deus não está à venda. Ou você apropria e crê pela fé, ou você vai ter que esperar o próximo jejum. Fala misericórdia. Fala, eu quero que seja feito nesse. Amém? Quantos querem que seja feito nesse? Aleluia. Tem muitas pessoas que querem no próximo. Percebi aqui. Amém também. Fala misericórdia, eu quero é nesse. Eu quero é hoje ainda. Amém? E aí, a Bíblia diz que imediatamente, quando José vê Benjamim, ele chama um mordomo, pede para esse mordomo matar um animal, prepará-lo, né, para a janta,
que eles comeriam e seriam tratados com honra naquele dia, com respeito, serão alimentados. Mas é interessante que esse mordomo na palavra de Deus não tem nome. E você sabe por que não tem nome? Porque esse mordomo aponta para o Espírito Santo. Diga amém. Espírito Santo. Isso é poderoso, porque o Espírito Santo, ele não veio para trazer atenção para si mesmo. Ele está na sua vida, dentro de você, mas para glorificar a Jesus. Fala amém. Ele está aí dentro para te revelar Jesus, para glorificar Jesus. E aqui sempre nós recomendamos que tipo de gente, que tipo de palavra que eu vou ouvir. Muito simples. Você vai ouvir palavras que falam de Cristo. Se você pega uma palavra para ouvir, passou 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e você não ouviu nada sobre Jesus, sabe o que você tem que fazer? Fala assim: vaza, sai fora. Por quê? Porque se o próprio Espírito Santo não veio para glorificar a Ele mesmo, mas o Senhor Jesus, muito mais aquele que está pregando, ministrando uma canção, tudo tem que ser para Cristo, para Jesus, para glorificar a Ele, para entronizar o nome dEle. Amém? Esse é o Espírito Santo. É como se todo o dinheiro, não pudesse comprar esse pão. E aí, porque isso tem a ver com dinheiro também, irmãos. Você sabe, uma das coisas que as pessoas mais confundem é com relação à oferta, e aos dízimos. Porque elas dão, não como forma de agradecimento. É muito importante que nós tenhamos essa percepção. Nós daqui a pouco iremos compartilhar da ceia, diga amém. Você sabe o que significa ceia no grego? Fala assim: Eucaristia. Eucaristia. Olha que interessante, E sabe o que significa Eucaristia no grego? Fala assim: ação de graças. Ou seja, quando eu estou tomando a ceia, na verdade eu estou fazendo o quê? Dando graças. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, porque eu estou aqui compartilhando do pão, tomando do cálice. Obrigado, Senhor. O dízimo também na Bíblia representa o quê? Ação de graças. É como se eu trouxesse para Deus, afirmando o seguinte: Senhor, se não fosse da sua graça, exclusivamente pela tua graça, eu não estaria trabalhando, eu não teria saúde, não teria emprego e nem estaria vivo. Olha quanta graça que nós temos, mas a gente quer só enxergar o que não tem. A gente vem trazendo o dízimo meio que: Senhor, eu preciso demais, vai faltar o supermercado. Senhor, está vendo, Pai? Vai faltar o supermercado. Não é isso? A gente sempre reclama do que falta, mas esquece de agradecer pelo que tem. Fala assim: a ceia. Fala: a ceia representa ações de graças. Fala: o dízimo também representa minha ação de graça. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus te conceda graça. Coração grato. Essas foram as palavras de José quando ele viu seu irmão Benjamim. Estou encerrando. Quando ele vê Benjamim, ele fala assim: Deus te conceda graça. Deus te conceda graça. Essa é a palavra que define essa geração. Deus te conceda
graça. Certamente quando José viu seu irmão, diz a palavra de Deus que ele se apressou, correu para um canto qualquer e foi chorar. Lembra que José representa Jesus? Você sabe que não há nada mais poderoso para o Senhor do que te ver diante dele. Isso aqui é profético. Deus dizendo para você: eu quero que você tenha graça. Eu quero que você desfrute de graça. Que você viva a graça. Benjamim chega, o pão é liberado. E é interessante que José, ele então abençoa os seus irmãos, mas para Benjamim, ele dá 5 vezes mais. Fala assim, 5 vezes mais. E 5, ele é um número da graça também. As dimensões dos móveis, do tabernáculo, era tudo múltiplos de 5. Você pode perguntar assim, o que o jovem, como Benjamim, iria fazer com 5 vezes mais comida do que os outros? Já parou para pensar nisso? Por que será que José deu para Benjamim 5 vezes mais comida do que para os outros irmãos? Fala assim, essa é a graça. Irmãos, a graça é você transbordar para a esquerda, para a direita, para todos os lados e ter sempre para abençoar a outros. Eu quero viver essa graça na minha vida. Eu quero transbordar de saúde. Eu quero transbordar das bênçãos do Senhor. Eu quero transbordar de graça. Quero transbordar em tudo, em todas as áreas. E você deveria ansiar por isso também. Amém? Somos a geração de Benjamim. José dá a Benjamim 300 moedas de prata, mas também dá para ele 5 mudas de roupa. Isso é interessante porque Jesus disse assim, olha, não preocupeis com o que haveis de comer ou vestir. Jesus disse isso. E José, representando aqui Jesus, ele vira para Benjamim, o filho da graça, a quem ele fala que Deus concederia graça, e dá para ele 5 vezes mais comida, e 5 vezes mais roupas. É claro que isso aqui não é literal, mas é profético também. É como se Deus dissesse para você, não preocupa, porque eu vou dar para você comer, vou dar para você beber, vou dar para você vestir, e vou dar tudo aquilo que você precisa, mas só numa medida necessária. Diga não. Fala, Deus, mais forte, Deus me dará infinitamente mais do que tudo que eu penso, que eu peço, ou que eu imagino. Amém? É a Bíblia quem diz isso. Quero encerrar dizendo que José vira e fala, aproximem-se de mim. E ele chora e vê que os seus irmãos ali naquele contexto, porque eles não reconheceram José, mas José, embora estivesse falando, com eles falavam noutra língua, mas José estava entendendo tudo. E José percebeu que neles havia um coração de arrependimento. Eles estavam conversando entre si, e José chora. E é claro que Deus, Ele tem prazer, irmãos, quando nós nos dispusemos a não apenas nos arrependermos, mas de estarmos verdadeiramente na presença dEle. Porque de toda essa história de José com os irmãos,
Eu creio que a maior alegria para ele não foi exatamente de dar alguma coisa para eles, mas foi de encontrar, de ouvir, de estar com seus irmãos. Acredite, Deus tem prazer em te abençoar. Quantos creem que Deus tem prazer em nos abençoar? Mas não se engane, o maior prazer de Deus é que você esteja na sua presença. Não tem prazer maior para Deus do que estarmos na sua presença. Nós somos essa geração de Benjamim. Nós cremos, irmãos, que profeticamente estamos vivendo os últimos dias e talvez sejamos verdadeiramente a última geração. Você já parou para pensar que não terá uma outra geração além da nossa? Você pode estar fazendo parte do último mover de Deus antes do arrebatamento aqui nessa terra. Quantos creem nisso? Olha, irmãos, quando a gente lê livros, biografias de homens de Deus, tantos homens de Deus, já li tantas biografias, e fiquei tão entusiasmado, incendiado, pensando, meu Deus, como eu queria, por exemplo, viver na época do Charles Finney, do Lutero, sei lá, tantos outros. Mas uma coisa que a gente precisa concluir é que nós estamos diante de um momento muito especial. Você sabe por quê? Porque Deus está acelerando a sua volta. E sabe o que Ele tem feito? Ele tem revelado a sua graça no meio da igreja. Nunca se tem pregado tanto como nesses dias o evangelho da graça. Nunca tem se falado tanto sobre o amor de Deus para os povos. Nós estamos, irmãos, vivendo dias proféticos. Por isso você deve se alegrar. Você deve concluir, falar, Senhor, eu estou num momento muito especial e eu quero fazer parte desse mover abençoado. Eu sou a geração de Benjamim, a geração da graça de Deus, e eu quero mergulhar nessa fé abundante. Quantos querem desfrutar disso? Fique de pé onde você está. José abraça os irmãos, janta com eles, e aí ele fala assim para eles: olha, vão contar para o meu pai toda a minha glória. O que significa isso, irmãos? Adoração. Contar ao Pai a glória do Filho. Irmãos, não tem nada mais poderoso do que adorarmos a Deus. Estava ali embaixo, quando eu cheguei, senti uma atmosfera de adoração. É poderoso ou não é, irmãos? É glorioso. Mas isso não pode ser apenas um momento, um culto. Isso deve fazer parte das nossas vidas. Eu glorifico a Deus quando eu tomo da ceia. Eu glorifico a Deus quando eu devolvo o meu dízimo. Eu glorifico a Deus quando eu estou trabalhando. Eu glorifico a Deus quando eu estou na minha casa. Eu glorifico a Deus quando eu lidero a minha célula. E eu glorifico a Deus também quando eu estou sozinho. Essa geração de Benjamim, irmãos, é a geração do povo intenso, apaixonado, sedento. Nos últimos dias haverão duas igrejas, fala assim, duas. A de Laodiceia. Quem é a igreja de Laodiceia? Laodiceia, lau, né? A palavra lau significa regra, e Diceia significa povo. É uma igreja que é
governada, atraída, dirigida pelo povo. E isso é um problema, porque o governo da igreja pertence a Deus. O governo da igreja pertence a Deus. Na igreja nós não somos uma democracia. É muito estranho pessoas que decidem, fazerem parte da igreja, mas, por exemplo, pela internet. Porque na internet ela decide o que ela vai ouvir, ela decide que dia ela vai ouvir, o que ela vai fazer. Ou seja, quem governa é ela mesma. Mas eu faço parte de um corpo. Não quero fazer parte da igreja de Laodiceia, que acha que é rica, abastada, que tem o suficiente, mas na verdade é cega, nua, e precisa do fogo, da unção de Deus. Deus me livre de fazer parte dessa igreja, e acredite, ela estará nos últimos dias. Eu quero fazer parte da igreja do amor fraternal, da igreja de Filadélfia. Fala assim: Filadélfia é a igreja do amor, é a igreja que anseia pela presença, é a igreja que vive os seus dias com intensidade, que jamais acha que tem da parte de Deus alguma coisa, se não for dele mesmo, mas que busca, que ora. Nós estamos, irmãos, nesses 21 dias de jejum. Decida intensificar, decida buscá-lo para valer. Quando nós falamos da igreja de Laodiceia e de Filadélfia, não estou falando que a igreja videira será a igreja Filadélfia. Estou dizendo que você pode escolher ser a igreja de Filadélfia. Porque eu posso ser a igreja de Laodiceia, fria, apática, sem intensidade, e do meu lado ter a igreja de Filadélfia, intensa, que ama, que busca, que jejua e que vive para a glória de Deus. Do meu lado. E eu creio, irmãos, sabe qual a igreja que vai participar das bodas do Cordeiro, que será arrebatada naquele dia? Não é a igreja de Laodiceia, é a igreja de Filadélfia. Eu quero fazer parte dela. Gostaria que você fechasse os seus olhos, e você vai declarar também no nome de Jesus que você é parte dessa geração da graça. Você é da geração de Benjamim, você é da igreja de Filadélfia, a igreja da intensidade, a igreja do poder, da unção, da glória. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer a Tua mão poderosa. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que somos essa geração poderosa, essa geração de Benjamim. Ó Deus, queremos ser achados fiéis diante do Senhor, como um povo, ó Deus, intenso, apaixonado, ó Deus, que não vive para si mesmo, mas anseia pelas coisas do céu. Oh Espírito Santo, dai-nos graça, Senhor, para mergulharmos, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Ó Deus, porque o Senhor, como nosso José, como escolhido, como nosso irmão, em nome de Jesus queremos, ó Deus, achar graça diante dos seus olhos, e ter a nossa vida transbordante de graça, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, e através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós somos, irmãos, a geração de Benjamim. Nós somos a geração que adora, que vive abundantemente a graça, sem mistura com a lei. E quando hoje nós deixamos para devolvermos os nossos dízimos, trazermos as nossas ofertas no final,
Eu quero que você faça de uma forma diferente nessa noite. Você vai dar para Deus como gratidão, porque o dízimo representa ações de graças diante do Senhor. Gostaria que você separasse a sua oferta, separasse os seus dízimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você separa, nós iremos cantar uma última canção. Enquanto você traz a sua oferta, o seu dízimo, e aí em seguida você vai voltar para o seu lugar para nós cearmos juntos como igreja, amém? Todos receberam, glória a Deus, aleluia. Alguém não recebeu? Glória a Deus. Erga o seu pão, diga assim comigo: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário. Diga: ao comer deste pão, eu declaro que eu faço parte da sua igreja. Diga: ao comer deste pão, eu creio que eu recebo fé, vida, revelação no meu espírito. Diga: ao comer deste pão, eu creio que não há condenação, acusação sobre a minha vida. Diga: eu creio que eu sou parte da igreja do Senhor Jesus. Diga: ao comer deste pão, eu declaro que eu faço parte da igreja de Filadélfia. Fala do amor fraternal. Diga: eu sou parte da geração de Benjamim. Diga: eu creio que eu estou vivendo num momento profético. Diga: ao comer deste pão, eu recebo da sua vida, em nome de Jesus. Ergue agora o seu cálice. Diga assim comigo: este cálice é o sangue de Cristo, que foi derramado ali naquela cruz. Diga: eu creio que por este sangue, eu piso agora na cabeça do acusador. Diga: eu creio que ao tomar deste cálice, eu recebo saúde, paz, prosperidade, favor. Diga: eu creio que ao tomar deste cálice, eu faço parte da nova aliança. Diga: eu sou amado, abençoado, favorecido. Diga: ao tomar deste cálice, eu creio que eu serei achado fiel. Diga: eu faço parte da igreja que será arrebatada em nome de Jesus. Diga: ao tomar deste cálice, eu creio que eu estou em aliança com o meu Deus e com a sua igreja. Diga: eu sou escolhido, separado para viver intensamente como adorador todos os dias da minha vida, para o chamado, o propósito que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos. Continuamos firme no nosso jejum, sexta-feira na Praça da Bíblia, amém?